de licença banda larga, uma enorme demanda por banda larga, isso a gente vai ver tem problema. As operadoras de telefonia não conseguem oferecer banda larga para as regiões mais pobres do país. Então, se você está conseguindo ter acesso a essa imagem de qualidade, você já pode se considerar uma exceção. Periferia da cidade de São Paulo, todos os lugares do Brasil, na região norte, no nordeste, É cara, é ruim. elas não levam banda larga aonde aquilo não é altamente lucrativo. Além da gente ainda ter internet discada, Para acessar esse ciberespaço, Põe a lucratividade nisso. cada pessoa não dá conta de comercializar banda larga. Uma estrada chama-se banda larga. Essa é uma das mais caras do mundo. Nós estamos pensando em banda larga como um direito do cidadão. Isso é incrivelmente fantástico. Quando a cidade de banda larga prevê uma qualidade de conexão muito baixa, Em 2, 3 anos, o Brasil vai estar inteiro com banda larga. Vocês acham isso verdade? 256 é banda larga, a gente está chamando é banda estreita. carroça de carro de corrida. Tu achar um CD usando conexão de escala, você desiste. 256 megabytes não é banda larga. Banda larga o Brasil. A gente tem que lutar Uma universalização desse serviço. de qualidade para todo mundo. Banda larga o Brasil é função pública, Larga de verdade. função do governo, a função é direito seu, é de rolar e deitar. Não é um problema individual. Esse país efetivamente conectado. Liberar a população. O tamanho do Brasil requer isso. O Plano Nacional de Banda Larga é o primeiro passo. Mas muito insuficiente se a gente está falando Que mais pessoas tenham acesso a uma internet de qualidade, Estável, rápida, superior a 2 megabits. barata, para todos e todas. Então a gente quer contar com a sua colaboração, com as suas ideias, Nós precisamos da criatividade de todos. e que a gente crie isso juntas. Vamos trabalhar. Aqui nessa campanha, aqui nesse site, você totalmente, eu queria dizer aqui. precisa se mobilizar. Vocês têm que fazer a campanha de Coloque essas operadoras no seu devido lugar. Pressione o governo a fazer o certo, que garanta a banda larga nas residências dos brasileiros. É isso aí. Banda larga é um direito seu. Esse é o site da campanha, uma ação pela internet barata de qualidade. Estamos todos ativistamente vinculados a ele. E campanhabandalarga.org.br. Isso é extremamente importante porque se nós não fizermos essa pressão, as operadoras não têm interesse em colocar isso em lugares onde você não tenha retorno financeiro. Por isso que temos que ter, e esse foi uma grande contribuição do Ministério da Cultura na época de Gilberto Gil, de lançar essa campanha Banda Largar o Brasil. Mas precisamos ir mais longe. Temos que trabalhar com as liberdades dos padrões. Quer dizer, eu não posso ter um padrão como, por exemplo, o MP3 ou o .doc, que são padrões proprietários, que amanhã depois as empresas que são detentoras da patente desse padrão digam, ok, eu não estou mais afim de produzir um software que lê esse padrão. E você fica com toda a memória de um país presa a uma grande empresa multinacional que detém esses padrões. Então essa é uma luta muito importante. A luta pelo Creative Commons, eu tenho um videozinho também, mas o tempo está acabando, eu vou passar adiante. É uma luta extremamente importante, e claro que isso nos traz toda a discussão sobre a possibilidade de produzir. Creative Commons é um sistema de licenciamento de obras que seria um pouco menos radical do que o copyleft, que está aqui nas minhas transparências, e que está lá no GPL, e que é bem difícil até de traduzir, mas a meninada sabe como traduzir essas coisas. Creative Commons foi traduzido criei, vírgula, tive como. Muito legal, né? Essa é a tradução de Creative Commons. Quer dizer, são as condições de você criar, e com isso você vai criando um processo absolutamente fundamental de produção de conteúdo a partir do conteúdo já produzido. Claro que estamos vivendo um retrocesso enorme na gestão do Ministério da Cultura do governo Dilma, certo? E esse movimento é um movimento ativista que ganhou a rede e está ganhando a grande mídia, no sentido de que nós temos que avançar na lei de direito autoral
para possibilitar que nós, educadores, e para nós isso é fundamental, possamos efetivamente implantar essa lógica de remixagem, essa lógica de produção contínua, isso que eu insisto em chamar em círculo virtuoso de produção de cultura e de conhecimentos. E aí tem um videozinho muito bacana, e eu vou começar a encerrar, ainda não é já, que eu quero mostrar para vocês sobre a importância de copiar. Bota som alto aí, porque ele é muito bacana. Vamos lá. Com relação às transformações do direito autoral, e que nós temos que efetivamente trabalhar de forma intensa. Isso não é só uma questão do músico, do artista, é uma questão nossa da educação. E por que isso é uma questão nossa da educação? Porque nós não podemos continuar com aquela escola broadcasting, aquela escola que busca transformar o outro no eu. Isso significa que a adoção de uma ética hacker, que a adoção do software livre, que uma lei de direito autoral flexibilizada, que um plano nacional de banda largas, que a governança na internet com o anonimato na internet garantido, todos os bits são iguais na rede. Todas essas questões são questões de políticas públicas que têm tudo a ver com a educação. Tem tudo a ver com essa transformação que a gente acredita da escola. E aí um aspecto importante, com isso começo a encerrar, é a ideia dos recursos educacionais abertos. A ideia de que tudo isso pode fazer parte, todas estas produções vão fazer parte de um processo criativo de construção, onde tudo vai ser analisado, tudo vai ser profundamente criticado, remixado, modificado. Por isso que não falamos mais em atores. Nós não somos atores do processo educacional. Nós temos que ser autores desse processo. O professor, e um bom professor faz falta, tem que retomar esse papel de liderança acadêmica, porque a escola tem que se constituir um espaço da cidadania, um espaço da produção, um espaço da criação. Este último número da Rede, essa revista que está nesse endereço, arrede.info.br, que é um trabalho magnífico que vem sendo feito por essa equipe da revista Rede, traz a experiência de 6 jovens que são efetivamente autores do processo ao participarem de programas de inclusão social. Por isso, a apropriação das múltiplas linguagens desses personagens, certo? Faz com que a escola ganhe esta dimensão de produção que foi afastada do cotidiano por conta desse enorme esforço de universalização da escola, também referido por Nova na abertura. Ou seja, no momento em que toda a população começa a fazer parte da escola, e isso não foi acompanhado num processo, num esforço de qualidade dessa escola, nós não damos conta de fazer isso, e aí trabalhamos com a mesma lógica dominante do meio de comunicação, que é, já que eu tenho uma multidão, eu distribuo informação, e cada um que consuma esta informação. Então, com isso, a nossa ideia, com os recursos educacionais abertos, é transformar todo esse material em material disponível para ser usado por todo mundo e modificado. Nota de pé de página. Por isso que é absolutamente esquisita
esta polêmica com relação ao livro Por uma Vida Melhor. Quer dizer, o livro, além de muito bem defendido pelos linguistas, que não está, o CQC de ontem foi de uma tristeza total, né? Não está de forma nenhuma estimulando nada isso, está reconhecendo a existência. Eu digo e digo há muitos anos, é esse o artigo que eu me referi, que está na página, todos os meus artigos estão na página, tudo está na página, pode copiar à vontade. Que eu digo, há muitos anos nós falamos isso. O livro pode ter o erro que tiver. O que não pode é um professor fortalecido não fazer a crítica ao livro didático, ao livro, à minha palestra, a palestra de Aparício, a matéria do jornal, a tudo. Nós não podemos ler sem criticidade do que a gente está lendo. Então eu não vejo problema nenhum em ter erro no livro didático, porque nós vamos consertar e os nossos alunos vão aprender, no momento em que nós estivermos fazendo isso, que tudo que ele lê, ele tem que pensar 10 vezes sobre o que ele está lendo. Ele tem que ler nas linhas e nas entrelinhas. Então ele tem que compreender o que ele está lendo, seja de matemática, de física, no livro didático ou na televisão. Nós então, e com isso eu encerro contando essa experiência nossa ainda não totalmente implantada, nos inspiramos no movimento hippie da década de 60 e começamos a trabalhar a partir do hippie, do movimento hippie, na montagem do RIP, uma rede de intercâmbio de produção educativa. Então é o RIP virando RIP, de rede de intercâmbio, que corresponde a uma plataforma, a lá YouTube, onde a gente possa produzir vídeos, colocar os vídeos lá, todos licenciados em Creative Commons, e cada um pega um pedaço desse vídeo, faz um novo vídeo, vai construindo vídeos a partir dos vídeos dos outros, vai dialogando com a ciência, do C maiúsculo, a ciência moderna, com os saberes populares, vai dialogando a língua culta com a língua popular, vai dialogando o saber de Santa Catarina com o saber da Bahia, e com isso, o aprendizado se dá a partir de um processo permanente de criação. Não estamos falando mais, então, em educação, mas estamos falando em educações, em redes, em autonomia, em artesania, em labirinto, numa escola em que a rede da estabilidade, da complexidade, está o tempo inteiro fortalecido por um professor. Quem é este professor? Um professor fortalecido porque vai trazer novos sentidos para as redes colaborativas. E aí, inspirado em Antônio Novoa, estes professores têm que ser professores intelectuais, como diz o Henri Giraud, tem que ser professor ativista, como eu digo, tem que ser um professor insubstituível no sentido da importância dele. Nossa palavra é a primeira, mas não deve ser a última, disse Antônio Novoa na abertura aqui. A importância do professor é tamanha que sem ele a escola se desestrutura. Porque ele retoma esse papel de negociador permanente das diferenças. Ao negociar as diferenças trazidas por cada aluno, trazidas por cada um de nós, esse professor ajuda a construir esse espaço de conexões não lineares. E sem dúvida nenhuma, este professor, para fazer isso, tem que ser um professor com uma boa qualificação, tem que ser um professor com boas condições de trabalho e tem que ser um professor muito bem pago. Este desafio não é pequeno, está no nosso mundo. Muito obrigado.